Hello, guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu tenho 28 anos e moro atualmente na Alemanha. E no vídeo de hoje eu vou dar meio que uma continuidade ao vídeo anterior sobre física médica na Alemanha, mas hoje eu vou falar especificamente da medicina nuclear. O que é, como que faz, no que trabalha, no que atua, o que exatamente se faz, né, na física médica aplicada à medicina nuclear. Então, bora lá pro vídeo! Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos com 2.000 inscritos, uhul! Também deixa o seu like e um comentário, nem que você comente só um pontinho, um emoji, qualquer coisa que você comentar já ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas e aí alcançar mais pessoas ainda. Então vamos lá, eu fiz aqui uma colinha com temas. Então tá, o primeiro tema é basicamente explicar que a medicina nuclear, ela é dividida em 3 áreas aqui na Alemanha, né? Diagnóstico, terapia e tratamento de água, uma estação de tratamento de água. Então vamos pro primeiro ponto, no diagnóstico, né? O que é o diagnóstico em medicina nuclear? Medicina nuclear, ela é basicamente, né, uma área da física médica no qual você vai ter o uso de radiação aberta, ou seja, você vai ou ingerir essa radiação, é uma fonte que ela não é selada, ela é aberta, né? Ela pode gerar contaminação, porque se você tocar, por exemplo, se for um líquido e você tocar, você vai contaminar sua mão, se você derrubar no chão e sair andando por aí, vai contaminar o chão todo do hospital, né? Da estação da medicina nuclear. Então, é um pouco diferente aí, mas basicamente a medicina nuclear é a área da física médica que usa da radiação de fonte aberta. Então, vamos lá, no diagnóstico, né? Como que é o diagnóstico do hospital que eu trabalho? O diagnóstico do hospital que eu trabalho, a gente conta com 3 SPECTs, 2 deles é de dois detectores e um deles é de 3 detectores. Sim, existe SPECT de 3 detectores e é incrível. Gente, eu aprendi tanto nessa minha residência que, eu tô preparada para trabalhar em qualquer lugar depois de trabalhar no hospital que eu trabalho. O lado bom de trabalhar em hospital universitário é isso, ainda mais se for um hospital universitário grande e referência no país. Ah, mas o que é SPECT, né? Que eu falei que nós temos 3 SPECTs, mas não falei o que é. O SPECT, né, ele significa Single Photon Emission Computerized Tomography, que é emissão de um fóton único, né? Emissão de gama. Então, tudo que for feito ali no equipamento SPECT, ele vai ser através da detecção de raios gamas. O que implica basicamente que para ser feita uma imagem de um paciente, por exemplo, ele precisa ingerir alguma fonte radioativa que emita gama. Geralmente, né, no SPECT é usado, por exemplo, o tecnécio. O tecnécio é a principal fonte. O tecnécio e o iodo, né? O iodo e o tecnécio são as principais fontes de todo o diagnóstico no SPECT. Mas quais tipos de exames, né, você pode fazer num SPECT? Você pode fazer como, por exemplo, análise de ossos, né? Se a pessoa tem osteoporose ou se tem metástase. Você pode fazer também análise de Parkinson, né? Exame de cérebro para detectar Parkinson, exame de intestino pro rins, se a pessoa tem cardiopatia. Então, assim, é uma vasta aplicação mesmo. Existem muitas aplicações mesmo no SPECT. E tanto é que a gente tem todos esses equipamentos e vai instalar mais um até o final do ano, né? A gente já desinstalou o equipamento velho que estava naquela sala, onde vai ser instalado o equipamento novo. Então nós vamos ficar aí com 4 SPECTs funcionando ao mesmo tempo e um deles de 3 detectores, 3 cabeças. Mano, é surreal, é muito incrível. Aí eu adoro trabalhar lá. E gosto bastante dessa área, assim, de entender como tudo funciona. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Enfim, além disso, né, no diagnóstico nós temos também 2 PETs. E o que é o PET? A gente, na verdade, né, tem o SPECT-CT, que é o SPECT com o CT, né, para você ter a mesma imagem, né, do CT mesmo. Mais a parte funcional do SPECT, e no PET é a mesma coisa, né?
todas as nossas máquinas no SPET, um deles é com CT, os outros são sem. E no PET, os 2 PETs têm CT acoplado. Então tá, o PET ele é o Positron Emission Tomography, que é a tomografia por emissão de pósitron. E daí, né, pra que se usa, né, o PET, né? Qual que é os exames que você pode fazer no PET, né? Você pode fazer o exame de com PSMA, que é, por exemplo, próstata. Você pode fazer, né, o F18, o flúor, que ele se liga com o açúcar, ou seja, você pode fazer análise do metabolismo de açúcar, do metabolismo de intestino também. Enfim, depende aí do isótopo que você vai injetar no paciente, vai ser um determinado tipo de exame. Esse é um assunto que eu posso trazer assim com mais detalhes, se tiver bastante físico médico aqui pedindo, aí eu trago bastante pessoas que têm vontade de entender como isso funciona. Seria até uma forma de eu também me preparar para minha prova prática e teórica. Teórica eu já fiz minhas 2 provas teóricas, mas para minha prova oral e prática, porque são 2 provas diferentes, como eu expliquei lá no outro vídeo. Enfim, posso vir trazer umas coisas mais específicas da física, se for de interesse de muitas pessoas. Senão, vou focar aqui mais na parte da forma mais simples que eu puder, para que mais pessoas entendam o que é a física médica aplicada à medicina nuclear, né? O que é a medicina nuclear, o que se faz na medicina nuclear e o que faz um físico médico dentro da medicina nuclear. Então tá, como eu já disse, né, no PET tem essas aplicações. Uma aplicação muito interessante do PET é que o PET, no sistema do PET, você consegue fazer o SUV, que é o Standard Uptake Volume, e isso é o que a gente usa, essa medida aí de Uptake Volume, é o que a gente define o quanto aquele órgão, naquele volume, consegue absorver da radiação. E é exatamente isso que a gente consegue, que é exatamente isso que a gente faz para fazer uma estimativa da dose que aquele paciente vai receber no tratamento. E também é feito, né, uma imagem após para fazer uma estimativa da dose que o paciente de fato recebeu após o tratamento, que é também, né, para fazer essa comparação se o paciente recebeu a dose necessária ou não. E isso aí é basicamente o que a gente chama de dosimetria do paciente. Então é através do PET que a gente faz. É possível, né? Estudos mostram, né? As novas máquinas de SPET, por exemplo, elas também conseguem adquirir essa medida. Só que a implementação, né? A programação para implementar essa programação no sistema do PET é uma coisa bem mais complexa, é um pouco mais difícil do que fazer para o PET. No PET é um pouco mais fácil essa parte da programação, que eu posso também vir explicar se alguém tiver interesse, porque aí já vem coisas muito mais específicas, mas assim, de forma simples é você determinar se o paciente, né, que vai fazer um tratamento de câncer na medicina nuclear, ele precisa receber uma determinada dose de radiação. E daí você faz essa imagem para determinar, para estimar o quanto aquele paciente precisa para poder, né, para o médico, né, decidir o quanto de radiação que vai aplicar, e após o tratamento faz outra imagem, que é para determinar, para poder calcular se aquele paciente de fato recebeu aquilo que foi previsto. E isso, né, é a confirmação da dose e a distribuição de dose, que é o que faz antes. É uma coisa similar, é um conceito similar do que o que existe já na radioterapia. Eu espero que não esteja ficando confuso, mas se ficar, gente, deixa aqui nos comentários que eu tento explicar de outra forma mais simplificada para vocês. Mas eu tô dando aqui o meu melhor para explicar de forma que qualquer pessoa possa entender o que é, né, a física médica e a atividade do físico médico, o que é a medicina nuclear e a atividade do físico médico na medicina nuclear. Então vamos lá, quais são então as atividades que o físico médico faz dentro do diagnóstico? O físico médico, ele faz o controle de qualidade de todos os equipamentos, e como vocês podem ver, eu esqueci de falar um outro equipamento que a gente também usa no diagnóstico, que é a gama sonda, né, que é uma sonda, tipo assim, é uma sonda
que ela detecta radiação gama, obviamente, por isso que se chama gama sonda. E esse equipamento, ele tem um único propósito, né, que é para você medir os linfodemas, né, para você determinar se esse linfodema, né, se ele tem radiação ou não, para você poder fazer a biópsia e ver se ele é maligno ou não. E assim você evita com que os pacientes façam grandes cirurgias ou remoção de nódulos, né, no sistema linfático de forma desnecessária. Então também tem essa aplicação, inclusive eu já vi uma cirurgia dessas, né, de retirada de nódulo maligno, e é muito interessante mesmo. Então tá, quais são as atividades, né, que o físico médico faz, então, no diagnóstico? No diagnóstico, na medicina nuclear, o físico médico, ele faz o controle de qualidade de todos os equipamentos médicos e manutenções pequenas dos equipamentos. Por exemplo, o equipamento apareceu lá um defeito. A primeira coisa que o técnico em radiologia vai fazer é ligar para mim ou para minha colega, pedir pra gente ir lá ver o que tá acontecendo. E aí a gente tem uma série de protocolos que a gente pode fazer pra resolver aquele problema e aquele equipamento voltar a funcionar. E em último caso, quando o equipamento precisa ser aberto, aí nesses casos, então, a gente chama a firma, né, a empresa que vendeu aquele equipamento, para fazer uma manutenção maior. Lembrando que aqui na Alemanha é obrigatório, né, por lei, a gente precisa de fazer pelo menos uma manutenção com a firma que vendeu aquele equipamento, e isso é cobrado a cada 2 anos de nós. Então a gente junta aí todos esses documentos, todas essas, esses controles de qualidade e tudo mais. Essas manutenções, tudo que é feito, a gente tem todo um protocolo, né, guardado para entregar ao governo, né, ao órgão responsável por fazer essa análise aí, se a gente tá cumprindo com todas as regras ou não. Então tá, eu lembro que quando eu fiz o estágio no Brasil, né, na medicina nuclear, eu lembro que uma das coisas que o físico médico fazia era, por exemplo, medir contaminação do local, né, se teve contaminação. Porque uma coisa, como eu falei, né, a medicina nuclear, ela usa a radiação ionizante de forma aberta, né, uma fonte não selada. Então, as chances de contaminação é muito alta e o paciente, ele ingere aquela radiação. Isso significa que ele não só pode, como ele vai liberar essa radiação através do xixi, através da secreção, do suor, enfim. Então é muito fácil de você gerar uma contaminação ali no espaço, né, na estação da medicina nuclear. E eu lembro que lá no HC, né, quando a gente fez o estágio, era o residente que fazia essas medidas. Aqui na Alemanha não somos nós, não somos os residentes, não é o físico médico. Quem faz essas medidas é os técnicos de radiologia, né, de imagem radiológica. Até porque aqui essa separação é um pouco diferente, né, em relação ao Brasil. Então, o nosso foco mesmo é no controle de qualidade e sim, a gente é obrigatório, né? No caso, por lei, é obrigatório que cada hospital tenha, no mínimo, 2 físicos médicos especialistas em medicina nuclear na estação de medicina nuclear. E dependendo da quantidade de equipamentos que você tem, precisa ir de mais algum. No meu caso, a gente precisaria de ter pelo menos 3 físicos médicos. Então, a gente já tá aí no processo de contratar o terceiro. Atualmente, nós somos em 2 e demorou muito tempo. Foi quase 1 ano para contratar a segunda e mais aí 9 meses para contratar o terceiro. A gente tá aí fazendo ainda a análise curricular, as entrevistas e etc. Como eu disse no outro vídeo, a física médica é uma área em grande crescimento, em crescimento exponencial aqui na Europa, então não é tão difícil você arrumar assim uma vaga, né? Então se você já tem a residência ou se você já tem o mestrado, não é tão difícil assim você sair do Brasil, se você quiser, obviamente, né? Então vamos lá. Então, essas são basicamente as atividades, né, que a gente tem que fazer. E, obviamente, né, além do controle de qualidade e manutenções pequenas dos equipamentos, tem toda essa parte burocrática aí também que fica com o físico médico, né? Essa parte burocrática de proteção radiológica, eu digo, né? Então, vamos para o segundo ponto, né, para terapia.
quais são existem vários tipos de terapia, né? E aqui eu vou falar de uma forma mais simplificada as terapias que a gente faz no hospital que eu trabalho, né? Tem a iodoterapia. A iodoterapia, ela é a terapia que trata das doenças da tireoide e imunológicas. Então, por exemplo, se você tem lúpus, você pode fazer algum tipo de tratamento com a medicina nuclear. Se você tem câncer na tireoide, muito provavelmente vai ser tratado na medicina nuclear. Se você tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, pode ser que o seu caso seja também de ir para medicina nuclear. Então, enfim, tudo relacionado à tireoide é o que a gente chama de iodoterapia ou radioiodoterapia. Tem também a terapia com Lutathera, que são tumores neuroendócrinos, né, para tratar esses tumores de neuroendócrinos. Tem os tumores com o tratamento de PSMA, que é o tratamento para você tratar tumor de próstata. E aqui é um fato super interessante, né? O FDA, ele aprovou esse tratamento nos Estados Unidos e, assim, o mundo basicamente segue as aprovações do FDA. Aprovou esse estudo, eu não lembro, eu tenho anotado aqui, peraí, eu vou ver. Aqui, o FDA, eles aprovaram, né, esse tratamento para ser instalado nas clínicas em março desse ano, de 2022. E lá na nossa clínica, a gente já faz esse tratamento, já tem quase 10 anos. Por quê? Porque o nosso hospital foi um dos únicos hospitais que estava fazendo, né, os testes clínicos nos pacientes com próstata através desse tratamento aí com o ligamento de PSMA. Então, tipo assim, muito interessante, cara. Ai, amo, adoro, eu gosto bastante dessa área, sabe? Também tem tratamento com CIRT. O CIRT, ele quando você injeta, né, é um tratamento microinvasivo, ele não é apenas de injeção, por exemplo, né, de ingerir a radiação igual na radioiodoterapia e no Lutathera e no PSMA. Né, ele é um pouco diferente, ele é uma microcirurgia, né, mas é microinvasiva, realmente é microinvasiva, minimamente invasiva, onde você ingere microesferas que tem ali uma radiação e você coloca elas diretamente no fígado, né? Essa tecnologia, esse tratamento, ele é feito apenas, né, para câncer no fígado, e daí você coloca essas microesferas no fígado e depois você as retira. Além disso, tem outro tratamento que tem, o MIB, que é tratamento como, por exemplo, de neuroblastoma. Então, essas são as terapias que a gente faz na nossa clínica, né, no hospital que eu trabalho. E daí, a gente usa, né, radiação beta, diferentemente do diagnóstico, né? No diagnóstico você quer a radiação gama, se for, por exemplo, para fazer imagem do paciente pelo SPECT. Agora, se for fazer imagem do paciente pelo PET, então você quer emissão de pósitron. Agora, no tratamento, você quer um tratamento de radioisótopos que emitam beta, que a maioria desses aqui, né, a maioria desses tratamentos é feito através de isótopos que emitem radiação beta, que é uma radiação que ela tem não tem como é que fala? Alcance. Tem um curto alcance. Eu tava com o nome em alemão na minha cabeça, gente. Eu fico estudando essas coisas em alemão e daí eu só fico com o nome em alemão. Mas enfim, que tem um curto alcance, né, que a partícula consegue caminhar dentro do corpo. Então, o que é, né, o tratamento? Não é simplesmente que você vai ingerir qualquer radioisótopo ou qualquer substância. Esse tipo de tratamento, né, geralmente é por ingestão intravenosa, né, você coloca aqui no sangue. Lembra um pouco a quimioterapia, que você tem um químico ali que vai agir no órgão que precisa ser agido. E a mesma, nesse tipo de conceito, né, se você pegar esse conceito, é a mesma coisa, só que além disso você tem um radiofármaco, né, que é um fármaco que emite radiação ionizante. E a maioria dos radioisótopos usados é emissor de radiação beta. Mas a gente também usa emissão alfa, então tem alfa e beta.
E o que é, então, a terapia na medicina nuclear? É basicamente você pegar um químico, um fármaco, que ele vai se ligar a uma determinada parte do corpo, como, por exemplo, o PSMA, ele vai se ligar ali às células da próstata. E aí você faz essa combinação desse fármaco, que vai se ligar em alguma parte do corpo com um radioisótopo, né? Você coloca ali um isótopo que emite radiação. E daí, esse radiofármaco, rádio porque emite radiação, esse radiofármaco, ele vai caminhando, né, pelo corpo, pelo organismo. Então, conforme esse radiofármaco vai caminhando, ele pode sim emitir, né, radiação para outros órgãos, além do órgão-alvo, mas essa substância ela vai se alojar num órgão específico que você quer que vai fazer aquele tratamento, né? Então, como a radiação beta ela é uma radiação de baixo alcance, ela vai ficar ali assim que essa substância se alojar, a radiação vai ficar emitindo, né, radiação beta, e essa radiação ela tem um baixo alcance, então ela vai de fato atuar ali naquele órgão onde essa substância se aloja. Por isso que existem aí os diferentes tipos de substâncias, né? Porque cada substância ela serve para uma determinada parte do corpo. É daí que surgem esses nomes, PSMA, Lutathera, Datoc, etc, etc. Mas o Datoc ele é mais usado para diagnóstico. Então tá, e quais são as atividades então do físico médico na terapia? É basicamente também, né, tem um controle da qualidade, porque isso é feito de uma forma geral, controle da qualidade dos equipamentos médicos, a manutenção de manutenções pequenas e etc. Isso também tem aqui, mas além disso tem, então, essa parte da distribuição de dose dos tratamentos, né? Porque sim, isso é feito também dos tratamentos, né, que são tratados na medicina nuclear. Então isso é feito também, mas como eu já dei uma explicada, ela é feita de uma forma diferente da radioterapia, né? O conceito de dosimetria na medicina nuclear é óbvio que a física, né, as contas, elas seguem os mesmos princípios, porque a física das radiações é a mesma, radiação é radiação, mas a forma como ela se distribui, a forma como você pode controlar é diferente, né? Na radioterapia você tem uma fonte fechada, é um feixe que você direciona diretamente ali no órgão que você quer. Diferente da medicina nuclear. Na medicina nuclear, o paciente ele está ingerindo aquela radiação. Então, essa radiação pode ser que nem que às vezes não é você ingeriu ali 100% é o que você ingeriu, né? Mas às vezes o que chega ali no órgão alvo, às vezes é 90% do que você ingeriu, porque o corpo ele vai absorvendo as substâncias também, né? Não é que porque uma determinada substância ela tem afinidade com um determinado órgão, que só aquele órgão vai absorver, que aquela substância vai se alocar apenas naquele órgão que tem afinidade. Não, outra pode ter também, enfim, outras células, né, no câncer de metástase, por exemplo, pode ter células de outro órgão em outros locais do corpo, o que vai fazer com que outros órgãos recebam radiação também. Então, enfim, a forma de análise é diferente da radioterapia. E isso é importante que se saiba para que você faça ali uma análise mais diferenciada. Mas isso é feito sim, né? A dosimetria na medicina nuclear ela é feita, mas ela é diferente da radioterapia. Então, a gente não pode, por exemplo, fazer simplesmente individual, né? É feito vários estudos para você determinar, por exemplo, quando um paciente vai fazer o tratamento de câncer através da medicina nuclear, vamos supor, de próstata. Existe ali já alguns protocolos, ele faz a imagem dele, aí a pré-imagem, né? Vê ali o SUV, que é o Standard Uptake Volume, e daí com aquilo você sabe, ele vai absorver tantos por cento do que a gente ingerir naquele paciente. E daí com isso você tem um estudo que foi feito anteriormente
que determinou o tanto de porcentagem de pessoas que recebem, que absorvem esse tanto de porcentagem, e daí com isso você determina ali, você tem uma estimativa do tanto de radiação que você vai aplicar. Só que aí você não consegue fazer exatamente igual na terapia, que você faz na radioterapia, que você faz o planejamento de distribuição de dose só para aquela pessoa, e aquilo é tipo assim, é muito específico para aquela pessoa, porque você consegue fazer isso. Agora, na medicina nuclear, é por estimativas, por aproximações, por estudos grandes que foram feitos, estudos clínicos que foram feitos anteriormente. Você não consegue simplesmente fazer assim, determinar exatamente o quanto que aquela pessoa específica vai receber. Isso é uma coisa que ainda está evoluindo. É óbvio que o objetivo, né, na terapia, na medicina, é sempre melhorar a experiência para o paciente a cada vez. E hoje já é bem melhor do que há 10 anos atrás, por exemplo. Porque há 10 anos atrás nem sequer se faziam essa verificação de dose que o paciente recebeu. Você não consegue definir exatamente, né? E daí vem um conceito novo, relativamente novo na medicina nuclear, e que, nossa, eu adoro isso, e a gente tá fazendo um estudo para implementar na nossa clínica, né, no nosso hospital também, que é o Theranostics, que é quando você usa um radiofármaco que ele emite tanto gama quanto, né, a radiação beta. Ou seja, você faz a imagem e o tratamento ao mesmo tempo. Então, enquanto o paciente está ali recebendo a radiação beta, fazendo o tratamento dele, você pode ir fazer a imagem daquele paciente, e dessa forma você consegue ter um controle muito maior da distribuição de dose que aquele paciente está tendo, né, durante o tratamento, e você consegue corrigir, principalmente se você precisar de dar uma nova dosagem e coisas do tipo. E eu acho que esse é um caminho muito interessante, até mesmo para melhorar, para conseguir melhorar ainda mais essas estatísticas, né, que já são aplicadas nas clínicas para os tratamentos. Enfim, tem muito campo ainda para evoluir na medicina nuclear, diferentemente da radioterapia, porque a radioterapia, claro que tem campo para evoluir, mas a radioterapia, ela é provavelmente a primeira das 3 áreas a se estabilizar. Então você já tem, assim, um conceito muito forte, é mais fácil de fazer isso pela estrutura de como o equipamento da radioterapia é feito, etc, etc. Diferente da medicina nuclear, que existem muito mais fatores, né, que mudam o comportamento da radiação no corpo, né, porque você está ingerindo diretamente no corpo da pessoa, o paciente está ingerindo aquela radiação. Então, ainda na medicina nuclear, ainda tem um campo muito grande, né, um leque muito grande de pesquisa, de evolução e tudo mais. Eu ia falar que ia parar por aqui, mas não, gente. Tá faltando ainda a parte de tratamento de água. Vamos explicar aqui, então, por que precisa de ter uma estação de tratamento de água dentro do hospital. Então, dentro do hospital a gente tem uma estação de tratamento de água, mas ela não é do hospital inteira. Ela é o tratamento de água apenas da estação da medicina nuclear. A estação eu me refiro, né, tanto à terapia quanto ao diagnóstico. Porque, como eu já expliquei antes, né, o paciente, ele ingere o radioisótopo, ou seja, tudo que o paciente expele é contaminado, é radioativo. Então, se o paciente ele ingeriu, ele vai fazer xixi, vai fazer suas necessidades, vai lavar a mão, essa água toda aí, ela é radioativa. Então, essa água ela não pode simplesmente voltar para o meio ambiente, né, direto no encanamento normal. Ela precisa de ser armazenada dentro do hospital, ou seja, para ela ser armazenada, precisa de ter uma estação de tratamento de água. Então, a gente tem uma mini estação de tratamento de água, né, que comporta o volume de água que vem, né, da estação diagnóstico mais terapia. E daí tem uma estação normal de água, de tratamento de água. Tem alguns vídeos não, tem um vídeo que eu postei já no meu Instagram. Quem tiver interesse pode ir lá ver, que eu já mostrei um pouco como que é essa estação de tratamento de água lá no meu Instagram, e também postei no TikTok. Enfim,
Mas é um tratamento mesmo, uma estação de tratamento de água. E daí, quando, né, passa por todo esse tratamento, tem 2 containers bem grandes, que cabe um volume bem grande de água ali. E daí, quando chega nesse container, por que tem 2? Porque um container, a água fica ali para ela ter o decaimento radioativo. Quando tá cheio, né? Quando esse tá cheio, abre o outro container, aí esse container que tá cheio, ele fica ali por 1, 2 semanas, e aí tem um outro container para armazenar a água que tá vindo, e daí você esvazia o container cheio quando atinge o limiar permitido de nível de radiação, né? Permitido para voltar para o meio ambiente. As atividades, né, que você faz no tratamento de água basicamente, né, as manutenções, você verificar que tudo ali tá funcionando como deve funcionar. Então, né, o controle de qualidade e, enfim, as manutenções diárias, as coisas, os testes que você tem que fazer diários, semanalmente, etc, coisas como trocar filtro, medição de nível de radiação, coisas desse tipo. Eu particularmente, né, na nossa estação, eu não fico diretamente, eu não faço muitas coisas na estação de tratamento de água, é mais um colega, né, a gente tem um colega, tem um físico lá que ele cuida só da estação de tratamento de água. E realmente tem muita coisa pra fazer, porque quando ele tá de férias eu faço todas as atividades e é muita coisa, gente. Tipo assim, é impossível um físico médico dar conta de uma estação inteira de medicina nuclear. Tipo, não tem como. E eu vejo aí no Brasil físico médico ficando em 2, 3, tendo que ter 2, 3 empregos pra poder ter um salário digno. Enfim, como vocês podem ver, é muito diferente, né? Como funciona na Alemanha e no Brasil. E, tipo assim, muito melhor trabalhar aqui. Venhamos, convenhamos. Aquelas. Enfim, é isso, gente. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no meu Instagram. Eu sou uma pessoa bem acessível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor, que vocês entendam agora um pouco mais, tenham um conhecimento um pouco maior sobre física médica, né? Sobre física médica e medicina nuclear, né? O que um físico médico faz dentro da medicina nuclear. Não se esqueçam de deixar aqui um comentário, qualquer comentário, gente, nem que for um emoji, um pontinho, uma exclamação, qualquer coisa, pra ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais pessoas. Também deixa o seu joinha, curte aí o vídeo e me segue, porque estamos rumo a 2.000 inscritos, uhul! Enfim, gente, é isso. Beijos, até a próxima, tchau!